capítulo 1 do livro de regulação, né? Esse texto é interessante. Por que que ele é interessante? Porque ele é o contraponto do que nós falávamos até agora, né? Na realidade, o que ele vai fazer é colocar um pouco mais de pimenta naquela leitura que vocês estavam fazendo de que o mercado é um lugar malvadão, só tem bandido lá e os caras são ruins e não querem saber só querem saber de explorar o povo. E aí os argumentos são a falta de o Estado interferir na vida das pessoas faz com que a gente tenha crise. Então, o que o texto aqui vai desmistificar é exatamente isso, que, primeiro, a desregulação é uma não causa e a expansão dos derivativos não pode ser considerado como a causa. E é por isso que eu estou aqui com vocês com esse texto, porque o curso chama Mercado e Derivativos. E se eu entrar aqui dizendo para vocês, a partir dos filminhos que vocês assistem por aí, dizendo que o grande responsável por uma crise é o derivativo, o que vocês vão achar? Ah, eu vou lá para cumprir tabela com o professor. Eu vou lá só para passar mesmo, eu vou pegar aquela cadeira e vou... Não. Eu tenho que defender aqui a importância do mercado de derivativos. Eu tenho que apresentar para vocês que vocês precisam aprender sobre o mercado de derivativos. Porque nós estamos já pelo menos 30 anos atrasados em relação a esse mercado. Pelo menos 30 anos. Na hora que alguém começa a fazer uma operação lá fora, a gente vai levar pelo menos 2 anos para entender o que ele fez. Então agora a gente tem que desmistificar isso, tirar essa ideia de que especulação é uma coisa ruim, tirar essa ideia que o mercado tem que ser altamente regulado. Altamente regulado? A gente tem que desenvolver o mercado. E quanto mais você intromete no mercado, será que a gente dá oportunidade para o mercado se desenvolver? Então, veja, pessoal, a gente vai tentar tirar essa impressão ruim que passam para vocês, seja nas mídias, seja nos cursos mais ligados os cursos canhotas, né? Mais ligado aí ao tamanho do Estado, que geralmente quer achar um vilão, mas não quer olhar para o próprio umbigo. Quer achar que o mercado é o grande problema, mas não quer olhar para o tamanho do Estado, para o tamanho de benesses que o Estado oferece para determinados setores. Então, eu acho que a gente tem esse papel aqui, e essa leitura do Maílson da Nóbrega me dá essa oportunidade de discutir isso com vocês. Eu sei que vocês entram aqui com uma determinada ideia sobre o mercado financeiro, e eu espero que saiam daqui com algo um pouquinho mais real, né? Então, veja, como o próprio Maílson da Nóbrega diz, as origens são múltiplas. E ele já é taxativo nas primeiras linhas aqui. A desregulação é uma não causa. Veja que o documentário conduziu vocês àquela impressão de que o derivativo foi o grande problema. A falta de regulação foi o grande problema. E no fundo, esse problema já vem sendo gestado há muito tempo. Para quem leu o texto, já observou isso, né? Então, os derivativos não podem ser apontados como fonte da crise, então tirem isso da cabeça, né? Eu estou aqui para mostrar para vocês, durante o curso todo, técnicas de uso de derivativos, né? Técnicas de aproveitar essa ferramenta importante na gestão de negócios, certo? Técnicas para poder tomar empréstimos no mercado financeiro internacional, né? Então, técnicas de proteção. Então, ela não pode ser a fonte da crise.
tem coisas mais importantes para a gente destacar aí. Houve uma ameaça aqui durante a minha conversa com alguém aqui, que o uso das opções no GameStop é quem estava dando flutuação nos preços. No fundo, ali também tem alguma situação errada ali. E não é só a questão de você apostar para baixo, não. Apostar em uma operação vendida aqui, não. Ali também tem outra questão mais importante ali, que passa por uma seriedade das corretoras também, né? Porque estava se alugando mais papel para ser vendido do que verdadeiramente estava no mercado. Então, é bom a gente parar para pensar. Isso não vai acontecer no Brasil, é mais difícil de acontecer no Brasil, mas não foi o uso da opção que foi o responsável por isso. Foi a fragilidade no aluguel daquelas ações. Você tem 100 ações, estava sendo alugado 150. É óbvio que isso vai dar um problema. É óbvio que alguém vai fazer alguma coisa errada aí. Bom, eu não gosto muito de ver o uso errado, apontando que o uso errado de um determinado produto financeiro faz com que todo o mercado seja colocado nesse bolsão. Bom, os subprime foram os detonadores, mas não a origem da crise. Também é outra questão que a gente tem aí em mente, né? Não, o problema da crise foi o subprime. Sim, eles foram... Quem assistiu à Grande Aposta lembra disso, né? Realmente tem um vínculo ali, mas a situação é um pouquinho mais grave. Vamos conversar sobre isso. Na introdução, o Maiúcio da Nóbrega coloca 7 principais causas. Falhas de regulação. Falhas, não a desregulação. É diferente. Falhas de regulação e não a desregulação. Ação dos bancos centrais. Também cochilaram. Nós vamos falar sobre isso. Desequilíbrio macroeconômico mundial. Importante a gente para isso. O enigma de Greenspan, Alan Greenspan. Vamos falar. Incentivos incorretos, miopia diante do desastre e algo que a gente precisa chamar atenção, as manias que o mercado apontam aí ao longo do tempo. Então, você tem ciclos de 10 em 10 anos, aparece uma mania diferente, rotulado de uma forma diferente. Então, vamos lá. Primeira coisa, nessa primeira parte, a desregulação, uma não causa, né? O Maiúcio da Nóbrega foi muito feliz. Ele fez aqui um apontamento que já estava no documentário. Né? No documentário, eles falam sobre isso, apontando que a desregulação é um grande problema. O que o Maiúcio da Nóbrega fala? Não, não é isso. Ela é uma imposição da realidade. E aqui é que vem você compreender direitinho o que é que estava passando a partir de 1933. Né? O que é essa regulação quê? Né? Essa lei Glass-Steagall de 1933, ela veio para tentar dar uma parada nas questões dos bancos comerciais não apostarem o dinheiro depositado de seus clientes em operações de risco. Até aí não tem nada de errado. Até aí estava saindo de 1929, estava tendo um problema sério, uma crise violenta. Naquele momento, o Estado, o Banco Central, não quis saber, e a crise perdurou por mais tempo.
Somente após a crise de 29 é que começou-se a pensar em algo para dar uma certa estabilidade no sistema. E, na realidade, quando ele fala que é uma imposição da realidade, imagine na década de 40 e 50 e na década de 60, o país precisando desenvolver, mas amarrado com essa regulação que fixava a taxa de juros e não incentivava ninguém a fazer investimentos. Então, o argumento eu acho rico. Porque já está se colocando aí no cenário o quê? Realmente, você deixar isso desse jeito, nós vamos ter que... Então, o banco comercial não pode fazer, o banco de investimento não pode ter taxas fixadas pelo Banco Central americano. Então, tem que ter um outro mecanismo aí. Então, vamos ver como que a gente vai fazer um mix entre o banco comercial e o banco de investimento, regular essa taxa, regular não, driblar essa regulação para que eu possa promover o desenvolvimento econômico e o crescimento econômico, permitindo mais crédito. E isso não aconteceu só nos Estados Unidos, aconteceu também na Inglaterra. E tem uma passagem do texto aí que ele fala bem claramente. Também na Inglaterra aconteceu isso. O crédito é necessário, mas a taxa de juros é a variável importante. É que para a economia ser dinâmica, ela tem que ter um bom senso. É um equilíbrio entre você regular e não regular, entre você taxar, você intervir, você obrigar determinados setores a fazer tal coisa, e eliminando a possibilidade da competição, eliminando a possibilidade dos agentes, os atores fazerem os seus próprios negócios. Então, quando você começa a fazer isso, parece que trava o desenvolvimento. Então, essa é uma situação preocupante. E nós, economistas, nós que estamos aqui sentados para poder aprender a lidar com esse tipo de problema, nós temos que ter noção clara do que é que a gente está defendendo aqui. Nós estamos defendendo um país travado, que não se desenvolve, que não cresce, né? Em função das barreiras que as empresas encontram. Até esse Ministério do Trabalho, ele mais causa problema do que liberdade para você empregar. Você está entendendo? Então, veja, é uma série de situações que a gente... Eu concordo com o Maílson da Nóbrega quando ele está falando. A realidade impõe desregular. Bom, em 1989, o Fed minimiza as restrições da Glass-Steagall. Ele faz uma série de possibilidades. Olha, não podia... as empresas financeiras não podiam fazer lançamento de ações, não podiam operar com títulos da dívida e não podiam fazer underwrite, né? Ou seja, não poderiam fazer lançamentos, não podiam ter operações no mercado de capitais, então era tudo muito regulado. Então, em 1989 já começou a flexibilização, né, desse processo. E olha que nós temos uma espécie de inveja de como o mercado financeiro americano é desenvolvido. É óbvio que isso teve um preço. O preço foi: libera esse pessoal para negociar. É óbvio que tem uma coisa aqui de monopólio que a gente tem que bater duro. Tem, sim, a criação de monopólios. Monopólio não é saudável em nenhuma situação. Estatal não é saudável em nenhuma situação. Né? Então, a gente tem que eliminar esse tipo de situação. Então, mas veja o que aconteceu aqui, segundo o Maílson da Nóbrega. Né? Quando você regula demais, você inibe a competição. Não é isso? Vocês concordam com isso? Não é possível que não, né? Agora, a partir de 1989, com a flexibilização da lei Glass-Steagall, né, a JP Morgan já foi autorizada a fazer underwriting, os bancos autorizados a exercer atividade de investimentos, né, primeiro banco comercial a adquirir um banco de investimento, ou seja, já foi permitido a junção dos bancos de investimento, e isso foi razoável, né? O banco comercial e o banco de investimento se juntarem.
Foi permitida a criação do Citigroup. Nós vimos lá no documentário que aquilo foi altamente criticado. Nós estamos vendo aqui que isso foi uma necessidade. Nós vimos lá que aquela construção daqueles grandes conglomerados tinha lá uma coisa chamada risco moral por trás. Uma empresa muito grande não vai falir. Não, Lehman Brothers faliu, né? A criação de Citigroup, por exemplo, que você tem bancos comerciais, banco de investimento, agência de rating e seguradoras, tudo no mesmo grupo. Então, o que é que a gente precisa cuidar aqui? Né? A gente tem que tomar cuidado nesse processo aqui. Mas isso foi uma imposição dos próprios atores econômicos daquelas diversas regiões dos Estados Unidos para, por exemplo, fazer um financiamento em uma transnordestina, para fazer financiamento em um marco legal do gás, do saneamento básico, privatizar as coisas que, com recursos que esses próprios grupos podem oferecer. Então, nós talvez não consigamos enxergar isso, porque a gente está tão acostumado a tanta intervenção do Estado em tantos lugares aqui na nossa economia que a gente acha que é normal isso. E é bom a gente parar para fazer essa leitura com calma, porque nós estamos passando pelo mesmo problema. Em 1999, a revogação da lei, né? Bom, The Economist é inglês, né? Vocês também devem ter visto isso, que não foi somente nos Estados Unidos que esse processo foi se flexibilizando por uma imposição da realidade, inclusive, em geral, os reguladores estavam adaptando-se ao mundo real. Palavras aqui, né, do The Economist, né? E era necessário você tomar empréstimo. Hoje, por que o nosso setor agrícola é tão pujante na nossa economia? Ela está respondendo hoje com quase 30% do nosso PIB. Só o setor agronegócio, porque nós temos empréstimos subsidiados para o agronegócio. Só que isso não é uma questão de incentivar determinados setores. Isso é uma questão de segurança alimentar. E segurança alimentar a gente não se brinca, né? Já está faltando alimentos na Inglaterra. Já está faltando alimentos na Noruega. E a gente tem aqui um celeiro de produtos, de commodities. Né? Mas também por que nós somos tão desenvolvidos nesse setor? Porque nós temos realmente uma linha de crédito que permite você desenvolver essa área. E isso, onde é que está o pecado nisso? Por uma questão de segurança alimentar. Aí nós vamos ouvir aí na sala do lado que esses financiamentos são feitos somente para os grandes grupos. Não. Os pronafs da vida também recebem muito dinheiro e subsidiados. Então, isso é um discurso, isso é uma narrativa errada. E aqui está a prova que eu estou falando para vocês de um caso local, real, de que os empréstimos baratos são requisitos importantes no sistema financeiro para que as empresas se desenvolvam. Então, aquilo que foi apontado lá no documentário como sendo o grande problema, a regulação que foi retirada, não, a regulação necessária para o desenvolvimento econômico foi flexibilizada sim, e olha o desenvolvimento que aconteceu na economia americana na década de 40, 50 e 60. Ninguém fala, né? Mas todo mundo gosta de tomar um belo uísque e fazer ligações com tecnologias avançadas. Muito bem, aqui, então, nós podemos dizer que
a desregulação teve justificativa ampla. O Maílson da Nóbrega fala sobre isso, fala muito bem, eu gostei demais do texto. Nós vamos reforçar esse texto com algumas outras questões. Acho que dá para desmistificar aí o quanto que o discurso estava errado lá no documentário. O documentário é importante? Vale a pena a gente assistir? Vale. Mas prestar atenção à direção que o documentário está conduzindo vocês. Por exemplo, achar que a ganância é ruim, achar que você não deve especular, achar que aquilo tudo estava tendo altíssimos lucros e aquilo foi o grande problema. Não é bem por aí, né, pessoal? Bom, a variável importante na economia é a taxa de juros, e a taxa de juros foi que regulou todo esse processo de mudança aqui do sistema financeiro, de empréstimos para o desenvolvimento regional, desenvolvimento local, que foi dito aí. Agora, tem uma coisa importante que eu acho que é bom vocês deixarem anotados aí, né? Que, em geral, pessoal, os reguladores eles não estão no mesmo nível dos grandes sistemas financeiros. E isso é natural. Eu já disse e vou repetir. Em geral, quando você tem um bom senso, você primeiro deixa o mercado se desenvolver e depois você verifica qual a externalidade negativa dele. E vamos tentar corrigir por um projeto de externalidade positiva, ou seja, compensar a externalidade negativa, certo? Mas que você já parte do pressuposto que você tem que regular antes do mercado se desenvolver, ou seja, você chega para fazer uma conversação com empregados, trabalhadores, governo e empresas. E ali já vem a situação de que não, você não pode fazer isso porque você não vai, você vai subempregar e os trabalhadores não vão ter emprego e você não pode fazer isso porque vai ter um problema no meio ambiente e tal. Pronto, já prejudicou o ímpeto daquela empresa de fazer investimento. Então, qual é a lógica? Os reguladores eles têm que deixar o mercado fluir e verificar qual é o risco sistêmico que poderá causar na externalidade negativa. Então, aquele que você aprende lá em micro 2, micro 3, sobre externalidade, tem que ser aplicado aqui. E tem que deixar as coisas fluírem para verificar qual é o resultado desse processo, para aí sim atuar como regulador, ou talvez corrigir, ou talvez chamar os atores para conversar, mas não pode inibir a competição, não pode inibir o desenvolvimento econômico, não pode inibir a empresa de ousar, não pode inibir lucros. Não pode inibir lucros. O sistema financeiro, vocês estão vendo aí, pessoal, é fintech para todo lado. E essas fintech estão colocando as empresas no bolso, porque elas são práticas. Vocês gostam de pegar um pagamento aqui, fazer as coisas acontecerem imediatamente. Isso é inovação no sistema financeiro, que você não pode ficar o tempo todo regulando para que isso não se desenvolva. Agora, o que a gente tem que analisar? Os reguladores têm que ser inteligentes. É identificar possibilidade de risco sistêmico. Essa é a nossa atividade enquanto economista. Bom, a segunda sessão, a primeira sessão foi uma não causa, a segunda foi falhas de regulação, né? Falhas de regulação. Então, aqui não está se falando com desregulação, está falando em falhas de regulação. Na extinção da regulação que onde o Fed fixava a taxa de juros e preservava os lucros sem competição, isso é temerário para um sistema capitalista, para um sistema econômico, onde você preserva lucro de determinados atores que não estão competindo.
Isso é triste a gente saber disso, né? Nesse caso aí, enquanto não estava se extinguindo ou não estava quebrando esse processo, foram criados ativos tóxicos, né? Ou seja, os bancos começando a competir entre eles para poder pegar os atores aqui, outros atores aqui, tomar empréstimo aqui, passar para o emprestador, tomar empréstimo aqui e emprestar ali, né? O tomador de empréstimos e ofertante de empréstimos. Então você foi criando aí o que ele chamou de junk bonds, né? Ou os ativos tóxicos aí, né? Que aí sim é uma falha você permitir, por exemplo, o que está acontecendo hoje no Brasil, né? Houve uma mudança de margem de consignados. O que é isso? É um empréstimo que se faz com desconto em folha de pagamento, sobretudo de aposentados, certo? O aposentado tem um problema de saúde e precisa usar seu dinheiro e não consegue pagar não consegue mais pagar essa dívida. O que o sistema faz? Faz um processo de securitização dessas dívidas e vende para outros bancos, né? Então, isso é um processo que é normal acontecer, né? Aqui, por exemplo, acontece lá, né? E no sistema financeiro, né? Onde você tem alguém comprando dívidas. Agora, a que taxa de desconto? A que envolvimento isso está levando em consideração? Ou seja, qual é a margem de consignação hoje de um aposentado? Qual é a taxa que ele está pagando? Aí sim a gente poderia trabalhar um pouquinho mais para não gerar esses ativos tóxicos que podem estar vindo tudo para uma, como é que eles chamam? Correspondente bancária. Bom, no mercado financeiro, né, essa exposição a risco, a tomada de risco, ela é muito normal, né? É ali que a gente tem realmente a possibilidade de tomar empréstimos a uma taxa livre de risco e operar no mercado financeiro para ganhar um pouquinho acima daquela taxa que eu tomei empréstimo, pagar a taxa e ter o meu plus. Os arbitradores sabem que isso é um bom negócio. Os arbitradores trabalham nessa direção. Porque ele olha a taxa de juros a 2%, a inflação a 4%, a taxa de juros real é negativa. Então é uma questão de fazer conta. Talvez a falha de regulação é mais interessante a gente se atentar do que falar que a causa é a desregulação. Tá certo? Então, essa mensagem também deve ser pensada com calma. Uma coisa importante que eu acho que vale a pena vocês lerem com calma é essa discussão aí, né, em relação ao Estado que contrata reguladores. O Estado geralmente não tem competência nem para gerir uma agência reguladora. A questão é o seguinte: nós temos realmente uma discussão se os bancos centrais devem ser os monopólios da moeda. Essa é a grande discussão, né? Aí, os reguladores não conseguem enxergar os riscos, sobretudo os perigos sistêmicos de uma alavancagem. Até que ponto, né, você tem que regular o apetite ao risco? Até que ponto você não está prejudicando o desenvolvimento financeiro? Então, pessoal, aqui é uma questão de pensar, refletir e argumentar. E não eu vou falar para vocês aqui que está certo ou está errado essa situação, porque a gente precisa pensar melhor, tá certo? E isso é importante para o nosso mercado de derivativos. Bom, aqui é justamente o momento que eu gostaria que vocês prestassem atenção, né, que ali na página 8,
Os reguladores não conseguiram enxergar os seus respectivos riscos, o que permitiu a formação de níveis excessivos de alavancagem de instituições financeiras, incompatíveis com a prudência que deve caracterizar a concessão de crédito e o apetite ao risco, né? Então, nesse momento aqui, houve, na realidade, uma tentativa de liberar para desenvolvimento, né? Fazendo uma vista grossa, ou, na realidade, foi verdadeiramente um cochilo e eles não conseguiram enxergar isso? Eu quero imaginar que não, que foi feita uma vista grossa, certo? Não foi cochilo, porque ali ninguém é bobo, não, né? Não tem ali pessoas mal formadas e formadas em faculdade, não. Ali só tem gente brilhante, né? Então, é possível, né, que as instituições financeiras, elas, tanto é verdade que vocês viram, que as instituições financeiras são bem desenvolvidas e para o Estado entender o mecanismo, precisa chamar alguém da instituição financeira para dar apoio, porque senão não consegue entender o mecanismo. Certo? Aí, em alguns casos, se chama isso de cooptação. Em alguns casos, se chama isso, não, eu preciso entender como funciona. Aqui eu estou querendo chamar a atenção, quando eu falei do BIT trazendo aqui para a nossa mesa a questão do papel do Banco Central, pessoal. O papel do Banco Central. E aí vem a discussão, né? Se o Banco Central é capaz de perceber que os riscos estão acontecendo por transformações estruturais, né? Então a gente pode cobrar do Banco Central mais efetividade, né? E o Banco Central foi acusado, aqui pelo próprio Maílson da Nóbrega, de não ter atuado na hora certa. E nós tivemos casos recentes no Brasil em que o Banco Central também atuou de forma errada, como, por exemplo, quando forçou a redução da taxa de juros no momento em que a situação não era para ter forçado a redução da taxa de juros. Levou o nosso país a 2 anos de problema de crescimento negativo, né? E a gente não recuperou ainda o superávit primário que a gente tinha perdido quando a interferência no mercado financeiro, na taxa de juros, ainda muito mais do que já é, que na realidade não deveria ser assim, fez com que a economia desse aquela paulada para baixo, 2 anos de crescimento negativo e até gerou aí um problema político muito sério. Novamente, pessoal, qual é a importância do Banco Central nessa história? Certo? Será que o Banco Central está falhando na regulação? Olha, para confirmar tudo isso que nós vamos ler, aqui, já falta pouco aqui para a gente finalizar, a gente vai incorporar aqui uma leitura do capítulo 3 do Martin Wolf, Crises Financeiras na Era da Globalização. Mas daqui a pouco eu vou distribuir isso para vocês, tá certo? Vamos lá. Qual é o papel dos bancos centrais? Em algumas circunstâncias, pessoal, vocês vão ler sobre Banco Central, né, como preservação da estabilidade dos preços. É a função primordial do Banco Central. Entretanto, nos Estados Unidos não é assim. Então tem que separar isso bem, porque o Banco Central nos Estados Unidos também tem a prerrogativa de emprego e crescimento. Aqui nós só temos a prerrogativa de estabilidade dos preços, certo? Então, a rigor, nós só fazemos aqui gestão de política monetária. Então, não tem que estar preocupado com crescimento, nem com emprego, nem com verificar nível de atividade econômica, nada disso. Ele tem que zelar pela estabilidade, né? Só que quando o Banco Central observa que o mercado financeiro já está numa situação de esticado, ou seja, o mercado de ações já está esticado, então qual seria verdadeiramente a ação do Banco Central? Será que seria furar a bolha? Será que seria injetar ou comprar, né? Intervir no mercado financeiro? Aqui tem uma outra questão muito séria, pessoal.
Porque será que seria interessante, já que a gente já tem ali o espírito das criptomoedas rondando os bancos centrais, aí os bancos centrais atuam de forma a intervir no sistema financeiro, ou injetando dinheiro ou retirando dinheiro, né? Será que isso é saudável para uma economia? Até que ponto os bancos centrais têm que ter isso? E até que ponto os bancos centrais não devem atuar, deixar a bolha estourar mesmo? Então, veja, existe aí modelos de identificação de risco sistêmico desenhado pelo próprio Banco Central, que ele monitora as diversas volatilidades. E uma das causas que é apontada aqui pelo Maílson da Nóbrega é justamente a falta de operação do Banco Central, né? Ou seja, isso não é uma tese que é aceita por todo mundo, não. Alguns acham que o governo tem que ter atuação direta no sistema monetário, sistema financeiro brasileiro, sistema financeiro, né? Então o governo tem que ter. Outros acham que não. Então fica aqui uma grande situação aí para vocês estudarem com calma. Dentro da justificativa que o Maílson da Nóbrega está dando para a crise, uma delas é a incapacidade de identificar risco sistêmico por meio dos modelos do Banco Central. Toda vez que a gente observa que os preços das ações estão descolando do valor patrimonial da ação, ou seja, você tem um crescimento do preço das ações, é saudável a gente ir lá e interferir no sistema para que ele volte para o preço normal, fazer uma correção? Existe uma regra chamada regra de Taylor, né, que nada mais, nada menos é a tentativa de evitar a formação de riscos excessivos. E nós adotamos isso aqui no Brasil. A regra de Taylor é um regime que a gente adota para tentar controlar essas intervenções aí. Se, por exemplo, a inflação de commodities ela não aparece, com a injeção de recurso financeiro pelo Banco Central na economia, então ela provavelmente vai aparecer uma inflação de ações. Então ela desloca a inflação de uma inflação IPCA, por exemplo, para a inflação das ações. Por quê? Porque aquele excesso de recurso financeiro emitido pelo Banco Central foi descarreado para compra de mercado de capitais. Nesse caso, qual seria a atuação do Banco Central? Imediatamente correr atrás do quê? Da taxa de juros novamente. Aonde a taxa de juros, nesse ponto, seria administrada por uma regra de Taylor. E a administração dessa regra de Taylor é um modelo de estimação que a gente leva em consideração a inflação, a meta da inflação, a atividade econômica e a taxa de câmbio. Então, essas variáveis permitem você ter aí o que o Banco Central está fazendo hoje, né? Ou seja, analisando as diversas áreas para poder tomar uma decisão sobre qual vai ser a taxa de juros, né? Ou, de certa forma, interferindo no sistema. Não sei até que ponto a gente poderia conviver bem sem um banco central. E até que ponto seria pernicioso para o sistema a interferência o tempo todo do Banco Central no sistema financeiro. Então, essa é uma questão também que é colocada aqui, que é uma causa
a falta de atuação do Banco Central no momento em que ele observa que há um descolamento dos preços das ações no mercado de capitais, ele não ter agido, isso foi uma causa da crise de 2008, mais do que a desregulamentação, mais do que o próprio derivativo. Certo? Essa que é a explicação. Eu vou sugerir também, novamente, a leitura do Martin Wolf, que nós vamos dividir daqui a pouco, para que vocês fiquem aí atentos. Bom, mas aqui está a principal causa da crise de 2008. Segundo o livro, o material de Martin Wolf e o material de Maílson da Nóbrega, essa daqui é a principal causa. Expressivo superávit em conta corrente dos países emergentes. Certo? Olha o que está acontecendo aqui com essa curva. Ele sai de 2% percentual do PIB, passa para 4% aqui, ó. Certo? A conta corrente. Os países emergentes tiveram um crescimento enorme do superávit de balanço de pagamentos. Superávit em conta corrente, aliás. Né? Tiveram, olha, um crescimento enorme. Enquanto os outros países estavam caindo, né? Economias avançadas, economias asiáticas, as economias emergentes estavam subindo. Né? E isso nada mais, nada menos que na década de 90, 80, 90, era uma estratégia defensiva desses países que haviam sofrido na década de 80. O Brasil está aí no meio. Né? Na década de 80 nós tivemos crises violentas de balanço de pagamentos e nós não tínhamos recursos. Nós tivemos o plano, por exemplo, em 1986, o plano cruzado, né, que no limite ele se detonou porque não tínhamos reserva em balanço de pagamento. Nós aprendemos isso e geramos esse superávit do balanço, da balança comercial. Então, a política de geração de superávit foi espalhada pelos países em desenvolvimento, as economias emergentes. Né? E uma grande variável ali era a desvalorização da moeda, do câmbio. Quando você desvaloriza o câmbio, aí o pessoal que está aí fazendo curso de introdução à economia tem que aprender isso. Quando você desvaloriza o câmbio, com certeza você aumenta a exportação. E aí você aumentando a exportação, você gera reservas. E para onde foi essa reserva? 5 trilhões de dólares estava na mão dos países emergentes. Vocês acham que isso aqui estava onde? Olha lá. Né? A China tinha 40%, ou seja, 2 trilhões disso aqui era só da China. Né? Os demais foi dividido entre Índia, Brasil, né? Singapura, alguns países ali, Hong Kong, alguns países um pouquinho menos expressivos, mas é muito recurso jogado aonde, pessoal? No mercado financeiro americano. Isso foi tudo carreado para as compras de títulos americanos. É óbvio, né, que os títulos públicos americanos, mesmo rendendo 2%, 1%, 0,5%, atraía essa reserva financeira internacional. Óbvio que isso é uma enxurrada de dinheiro dentro da bolsa, óbvio que isso iria causar uma bolha. Óbvio que isso iria causar o desenvolvimento financeiro. O consumo americano com base nos produtos chineses também tem uma parcela aí. Então, o que nós assistimos? Né? As reservas internacionais dos países emergentes que estavam desvalorizando suas moedas para criar uma balança comercial forte, o recurso estava sendo todo carreado para o título americano. Então, é óbvio que isso vai causar um desequilíbrio global, né? E vai trazer aí, né, uma situação complicada para os Estados Unidos, porque aqui até existe um debate muito forte entre esses dois atores aqui, ó,
John Taylor e Ben Bernanke, né, que os dois estavam discutindo exatamente esse excesso de poupança em relação aos investimentos. Então, isso gera uma distribuição desse recurso para onde? Para o sistema financeiro, para as compras de casas, para as compras de apartamentos, para as compras de produtos financeiros, de derivativos, de especulação. É óbvio, a explicação não é a desregulação, como no documentário. A explicação está aqui, na parte macroeconomia mundial. Né? E aí tentaram jogar a culpa numa coisa que eles não entendem direito como funciona, que são os derivativos. Nem todo mundo tem fôlego para estudar derivativos. Bom, há também uma questão muito interessante, inclusive foi observada em novembro de 2019, aqui no Brasil, né? Que foi exatamente a questão da interferência ou não do Banco Central quando essas coisas estavam acontecendo. O mercado de títulos, a taxa de juros de longo prazo, aqui no Brasil a gente chama de DI, mas o mercado de títulos de longo prazo, de juros de longo prazo, estava menor que a taxa de curto prazo. Ou seja, a volatilidade, o volume financeiro estava tão alto hoje que ninguém estava apostando no futuro. A taxa de juros de longo prazo estava mais baixa que a taxa de juros spot. Então, isso é uma situação que a gente já coloca como sendo um indicador que neutraliza qualquer política monetária. As pessoas não estão comprando os títulos de longo prazo, estão comprando títulos de curto prazo. Outro motivo aí da crise, né? Que os modelos não conseguiam captar essas anomalias, os modelos do Banco Central. Então, o que foi feito na realidade? Os países emergentes compravam os títulos públicos dos Estados Unidos de curto prazo para se proteger contra qualquer mudança de longo prazo que pudesse acontecer numa crise mundial, uma correção mundial. Então, os títulos estavam comprados para curto prazo. Então, os títulos de curto prazo estavam mais caros que os títulos de longo prazo. Isso é natural acontecer, porque está todo mundo com volatilidade, o índice do medo está alto. Ou seja, está todo mundo com medo de uma correção novamente. 2019 agora estava acontecendo isso. Aí veio a pandemia, deu uma neutralizada nesse processo, mas que ia ter uma crise financeira, porque as taxas de juros de longo prazo, os DIs, já estavam invertendo. Bom, então, olha o que aconteceu aí, ó. Financiamento habitacional nessa década aí de enxurrada de dinheiro dentro da economia americana. Então, os financiamentos habitacionais eram uma espécie de consequência. Imagine vocês todos, estavam formados em economia na Universidade Federal da Paraíba, resolveram ir trabalhar na Bolsa Americana e assim de dinheiro, para vocês conseguirem clientes para bater as metas financeiras dos bancos. O que é que vocês iriam fazer? Ah, não, eu não vou fazer isso não, porque isso vai trazer uma crise financeira de 2008 aí que vai acabar com o mundo. Ou vocês iriam fazer o quê? Eu fui contratado, sou profissional e vou trabalhar na minha ética profissional, porque eu prometi lá na Universidade Federal da Paraíba que eu vou ser ético. Então, se eu fui contratado por um profissional, eu vou trabalhar em função de levar resultado. De longo prazo, menor que a taxa de juros de curto prazo, também ela já vem desde a época de Bill Clinton, né? Onde a gente teve aí uma provocação no sistema de hipotecas habitacionais. Ele mesmo criou uma ampliação do acesso à casa própria e depois veio, em 2001, a crise que nós tivemos lá na Torre Gêmea, ou seja, um ataque frontal no coração financeiro americano, a autoestima cai, George Bush assume o governo e renova mais ainda essa questão das hipotecas, né? Distribuindo aquilo que o americano mais adora, que é gastar dinheiro, né? Então, esse processo todo também tem aí uma parcela
de culpa nesse projeto que a gente está analisando. Ótimo, uma enxurrada de dinheiro na economia americana, no mercado financeiro, os economistas da Paraíba, tudo lá trabalhando, tudo doido para ficar rico, né? Qualidade do crédito não era mais nem analisado. É dinheiro, é sobrando dinheiro, né? Baixa exigência de documentação, amortização negativa, expansão vertiginosa das hipotecas subprime. E vocês assistam a Grande Aposta para vocês verem isso acontecer e bem explicadinho. Então, houve aí uma retroalimentação da bolha financeira, né? Aqui, nesse momento, o Maílson da Nóbrega volta para aquele assunto que a gente tinha falado lá no documentário, né? Que são os instrumentos securitizáveis. Então, você precisa incentivar o empréstimo para que você possa ter a máquina funcionando. Então, talvez isso seja um motivo aí da gente parar para refletir também. Aquela história de originar para distribuir. E, por último aí, essa miopia diante do desastre, ou seja, os modelos econômicos que não foram capazes de captar os estresses que estavam todos já postos. Pessoal, então aqui, né, a gente faz uma leitura que é verdadeiramente totalmente contrária ao documentário. Totalmente contrário, né? Aqui tem argumentos para vocês explicarem. Certamente vocês vão explicar melhor, né, que os derivativos não são os vilões desse processo, e vamos tirar isso de mente, e vamos trabalhar os derivativos com calma. A desregulação não é o vilão, e vamos tirar isso da mente, vamos trabalhar isso com calma, e vamos tentar procurar os argumentos que justificam as crises, né? Aqui tem um material bastante interessante. Então, veja o que a gente tem aqui. Os preços refletem os valores efetivos das ações. Então, se você está desconfiado que existe uma bolha sendo gerada, porque foi uma injeção de Banco Central na economia, uma inflação do preço da ação, mas eu admitindo a hipótese que eu também não vou ficar comprando com PVPA acima de 6. Você vai comprar PVPA acima de 6? Então, os preços refletem os valores. Mas só que eles podem descolar dos seus fundamentos. Eu diria assim, em algumas situações, né, eu diria que poderia ser circunstancial, mas ele vai voltar para os fundamentos, e aí vem, novamente, o papel do Banco Central, né? Os preços têm fundamentos. Esse cara aqui, Kidlenberger, ele faz uma boa exposição sobre esse processo de crises financeiras, crises cambiais e crises híbridas, né? Ou crises gêmeas, né? Então, aqui a gente tem, novamente, uma leitura para a gente procurar saber, né, como que foi a dinâmica das crises financeiras nessa década para explicar exatamente essa crise de 2008 e tirar o peso de cima dos derivativos. Essa é a minha tarefa, né? Fazer com que vocês entrem para um curso de derivativos, não com preconceito, já achando que os derivativos é perigoso, porque tem o lado dele de especulação, como muitos aqui já disseram que especulação, eu não quero saber de especulador perto de mim. Pelo contrário, se você tem localização de risco, você tem gestão de risco, você vai especular, e é óbvio que você vai fazer. Você tem que localizar o risco, você tem que cobrar pelo risco, né? E o derivativo está ali para isso. Eu não vou querer que vocês só pensem em derivativos para alavancar ninguém. Eu quero um derivativo para proteção, o bom uso do derivativo.
mas que ele permite fazer especulação, permite, e se você fizer boa leitura, fizer um bom estudo, uma boa educação financeira, você vai fazer operações interessantes, como, por exemplo, esse caso aí, de saber que o preço vai para baixo e você opera vendido. Opera vendido, faz um aluguel, faz a venda, depois compra lá baratinho, faz a arbitragem e ganhou o seu dinheiro. Ou, se você opera, compra ação e você acha que o mercado vai cair, vende índice. Você compensa as coisas. Então, não é possível que alguém em economia vai achar isso falastrão, vai achar isso... talvez as pessoas não entendam direito como funciona, por isso que entram nessa situação. Então, eu vou chamar aqui para vocês que esse material de dinâmica da crise financeira, manias, pânicos e crises, é uma indicação, uma orientação para vocês. Podem colocar aí na biblioteca de vocês, mais cedo ou mais tarde vocês vão precisar ler isso, né? Tem um filme muito interessante para vocês assistirem, que é esse aqui, ó, O Mago das Mentiras, Bernard Madoff, né? Acho que vale a pena vocês providenciarem esse filme. Pessoal, então, para fechar aqui, conclusão desse material aqui. Pode ver que eu fiquei aqui praticamente 3 horas falando com vocês sobre esse material, sobre esse livro, sobre esse capítulo. Isso tudo para vocês voltarem e fazer a leitura essa semana, certo? Fazer a leitura desse material, observar que se tivesse que apontar 2 grandes problemas para a crise de 2008, um deles seria a macroeconomia mundial. E o segundo, né, o uso incorreto dos incentivos, certo? Os incentivos que a gente está dando ao Banco Central. O Banco Central está fazendo algumas questões, algumas barbeiragens, né? E aí eu entraria com até que ponto o Banco Central tem que estar atuando efetivamente. O Banco Central não está atuando como deveria.